aí, galerinha, estão prontos para mais uma semana de aula? Então, vamos começar. Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, e vamos começar a semana, como sempre nós começamos, com a atividade de língua portuguesa. E nós vamos hoje estudar um texto, ok? Mais um tipo de texto que nós vamos estar vendo na aula de hoje. E já quero pedir a você que abra o livro na página 66. Todos prontos? O texto de hoje, o título é esse que vocês estão lendo aí, A Vitória Régia. E esse texto, ele é no formato de lendas. E depois a gente vai ver o que é uma lenda, ok? Muitas lendas existem, inclusive folclórica. E as lendas, elas surgiram nas tribos indígenas, e quem inventava essas lendas, quem criava, quem contava, tinha a intenção de ensinar para as pessoas ali da tribo como as coisas surgiram. E aí inventaram essas lendas, essas histórias, para dizer como foi que surgiu a flor tal, como foi que nasceu a lua e tudo mais. Ok, então vamos seguir adiante. Página 66. E aqui esse texto ele vai contar a história da Vitória Régia. Lá no rio Amazonas, ao redor dele, as margens dele, existiam várias tribos indígenas. E por que eles viviam ali próximo? Porque era do rio que eles tiravam sustento, era que eles pescavam, e se alimentavam dali. Então, eles moravam ali perto. E as moças das tribos, elas eram conhecidas como cunhãs. Eram jovens indígenas. E lá na aldeia, as mães dessas moças sempre contavam para ela que a moça que tocasse na lua, ela receberia o brilho da lua e se transformaria ou em lua ou em estrela. Então, você imagine que, diante disso, as moças, algumas, despertavam a vontade de serem luas ou estrelas. E de todas as moças daquela aldeia, existia uma que era considerada a mais bonita e também a que mais tinha vontade de passar por essa transformação, que era a Nayá. Ela era bonita, os cabelos longos, muito cheiroso o cabelo dela. E muitos rapazes ali tinham até desejo de ter o amor da Nayá, de conquistar o seu coração. Mas ela era muito sonhadora e o principal desejo da Nayá era se tornar lua-estrela. Mas as mães sempre contavam que para isso acontecer, elas teriam que tocar a lua. Ok. E várias vezes as moças iam até ali, à beirada do rio, e ficavam ali deitadas, sonhando, pensando como isso poderia ser possível, como aquilo poderia acontecer. E a Nayá, por sua vez, ela também sonhava, ficava pensando como realizar esse desejo, e tentou várias vezes tocar a lua, só que, claro, ela não conseguia. E ela voltava ali para a aldeia muito, muito triste. Até que foi um dia, ela ficou ali na beirada do rio, observando, e o óbvio aconteceu. Nessa noite, a lua estava cheia, muito brilhante, e como ela estava ali às margens do rio Amazonas, o que acontece, crianças, se a gente está perto de águas? A lua vai ser refletida nessa água. Então, quando a Nayá olhou para as águas, ela viu ali o desenho da lua. E no pensamento dela, era a lua. Então, ela já tinha feito várias tentativas para pegar a lua. O texto diz que ela subia em árvores, ela fazia todo tipo de coisa para ver se pegava a lua. E agora ela olha e vê a lua ali, paradinha naquelas águas. Ela imaginou que a lua estava ali. Então, imediatamente ela mergulha
para então tocar na água. E quanto mais ela tentava tocar, mais ela se afundava, porque ela chegava e via que não pegava. Ela ia mais fundo no rio para tentar pegar água. E o texto encerra dizendo que a Nayá foi vencida pelas águas do Amazonas. Essa é uma figura de linguagem que aqui quem escreveu o texto utilizou para dizer que ela morreu. Porque quanto mais ela mergulhava, ela ia para as águas profundas sem voltar. A gente sabe que ser humano, tem um limite, né, para conseguir ficar sem respirar. E aí ela não conseguiu voltar. E morreu nas águas profundas do rio Amazonas. Aí diz a lenda que a lua lá do céu estava assistindo todo esse esforço, toda essa tentativa da Nayá, para recompensar a sua bravura. Então, transformou a Nayá numa estrela das águas. O que é uma estrela das águas? É um tipo de planta que nasce ali perto, né, desse rio. Ela é uma planta que tem uma flor muito perfumada, de um cheiro muito forte. E essa flor, chamada estrela das águas, só se abre à noite. E quando o sol nasce, ela muda de cor, porque ela é uma flor branca. Mas quando o sol nasce pela manhã, ela fica na cor rosa, ok? Para ver a estrela das águas, no seu formato original, só se for à noite. E essa foi a lenda, a história que a tribo indígena conta para ensinar ali aos seus jovens como nasceu essa flor chamada estrela d'água, né? A gente precisa entender que lendas são histórias criadas e inventadas. Nesse caso aqui, o propósito ali, quem sabe, do chefe da tribo, era ensinar como aquela planta surgiu, como aquela flor surgiu. Mas a gente sabe que teve uma outra origem, ok? Mas vamos seguir aqui a ideia do texto. Foi assim que surgiu a estrela das águas. Essa planta, que dela nasce uma flor branca, bem perfumada, e que a flor só abre à noite. E fica branca. Durante o dia, ela tem a cor rosada. Entenderam? Então, o livro trouxe aqui o vocabulário para vocês, trazendo o que significa essas palavras que foram destacadas no texto, como banhar-se, sustento e ternura. Okay? Então, agora nós vamos para o exercício. Na primeira questão, está perguntando como se chamam textos como esse que a gente acabou de ler. Então, se chamam de lendas, né? E número 2, quais são os personagens principais da história? A gente vê que nesse texto, nessa lenda, os 2 principais personagens é a Nayá e a Lua, né? E aqui, nessa parte, está explicando para vocês o que é uma lenda e por que elas são criadas, são passadas, né, de pessoa para pessoa, de geração em geração. E é justamente aquilo que eu já falei para vocês. Eles inventam essas histórias para ensinar como surgiram as coisas. Número 3, pergunta: qual era o maior desejo da Nayá? Ela queria se tornar uma estrela. Nayá realizou seu sonho? Ela realizou, ela se tornou uma estrela? Sim ou não? Então, se você colocar assim, você vai tentar explicar para mim. Por que você acha que ela realizou o sonho? Se ela não realizou o sonho, você também vai dizer por que ela não realizou o sonho. Ok? Por favor, coloquem qualquer resposta que vocês colocarem aqui, eu vou considerar. Eu só quero saber a opinião de vocês. Número 4 está pedindo para você marcar um X na resposta correta. Cunhã é o nome de uma tribo, de uma jovem indígena, de uma estrela ou é o nome de uma planta? Então, Cunhã era o nome que era dado às jovens indígenas, não é isso? Letra B, Vitória Régia é o quê? Um perfume doce, uma planta, a lua ou uma ilha. O que é a Vitória Régia?
é uma planta, não é? É justamente dessa Vitória régia que sai essa flor chamada estrela das águas, que os indígenas acreditam que é a Anaiá, né? Que se transformou nessa planta. Então, Vitória régia é uma planta. Quesito 6. Você vai substituir as palavras em destaques pelo seu significado, pelo que ela significa. Letra A diz assim: contudo, quanto mais tentava tocá-la, mais se afundava na escuridão do rio. Essa frase foi tirada do texto para dizer a tentativa da Nayá para tentar tocar a lua ali nas águas do rio, né? E quanto mais ela tentava tocar, mais ela se afundava. Então, qual é outro significado para essa palavra afundava? Então, pode ser mergulhava, penetrava. Então, você vai substituir essa palavra afundava por outra, que tenha o mesmo significado. Na letra B, era das águas do grande rio que as tribos tiravam o peixe para o seu sustento. Então, tiravam o peixe. Qual é a palavra que pode substituir esse termo? Tiravam o peixe. Quer dizer que eram das águas do grande rio que as tribos pescavam. Não é isso? Pescavam para o seu sustento. E letra C. Mergulhada no seu sonho, Nayá foi, enfim, vencida pelas águas. Como é que a gente poderia dizer para substituir esse termo vencida pelas águas? A gente pode dizer que ela morreu. Mergulhada no seu sonho, Nayá, enfim, morreu. Ok? Tira aqui, na hora que você for substituir, tira essa palavra foi, não precisa escrever ela de novo, e só escreve assim: mergulhada no seu sonho, Nayá, enfim, morreu. Ok? Quando você substituir o termo, você tem que reescrever a frase inteira, tá certo? Você vem aqui: era das águas do grande rio que as tribos pescavam para o seu sustento. Reescreva a frase aí embaixo. Tá certo? Então, essa é a nossa atividade da língua portuguesa e eu fico esperando para fazer a correção. E espero que vocês tenham entendido.